Pessoal, o quinto e último hábito de um supervisor de produção de sucesso, realmente bastante eficaz, que eu tenho percebido, é que ele gosta de desenvolver a equipe. Então ele gosta de desenvolver as pessoas. Então ele tem clareza da expectativa de cada função em seu departamento. Então, pessoal, presta bem atenção. Você tem clareza em relação às funções do seu departamento produtivo? Então, se você é supervisor, você tem clareza das funções que você tem que executar todos os dias? Se você tem um líder de produção que trabalha abaixo de você, você tem clareza das expectativas da função do líder, o que ele precisa fazer todo dia que é diferente da sua função? Você tem clareza da função do supervisor, dos operadores, através de procedimentos operacionais? Ele sabe exatamente o que fazer, quando fazer, por que fazer e como fazer. Você sabe a diferença sua como supervisor do seu gerente de produção? Ou seja, a posição de gerente, de coordenador muitas vezes, de supervisor, de líder e de operador, elas são distintas e as pessoas sabem exatamente o que, quando, como, onde e por quê. Então eu vejo uma confusão muito grande, fazendo com que várias vezes o supervisor faz a tarefa do coordenador, o supervisor faz a tarefa do líder, o líder faz a tarefa do operador. Isso é um grande desperdício, inclusive para aqueles profissionais. Então semana que vem, já vou dar um spoiler, eu vou gravar o episódio 52, quais são as diferenças de cada função na produção, para que você possa colocar isso com a máxima clareza, com algumas especificidades dentro da área e da empresa que você trabalha. Mas isso tem que ser muito claro para que as pessoas não façam tarefas repetidas. A segunda componente desse quinto hábito é conhece as competências básicas necessárias a cada função. Se eu sei realmente o que eu devo esperar de cada função, eu preciso entender quais são as competências que essa função exige. Lembrando que competência é aquela palavrinha chamada chá. Competência é o conhecimento que ele precisa ter para executar aquela função, a habilidade que ele precisa ter, ou seja, colocar aquele conhecimento em prática, e a atitude positiva que ele tem que ter para que realmente o conhecimento seja tornado habilidade todos os dias. Então é o chá. Então o supervisor ele sabe exatamente quais são as competências que cada função separadamente precisa ter para executar a sua função com sucesso, com maestria. A terceira componente em relação ao quinto hábito é os supervisores de sucesso, eles conhecem os pontos fortes e os pontos fracos de aprendizagem da sua equipe. Pessoal, ninguém é forte em tudo, ninguém, jamais. Por isso que a palavra equipe é uma série de pessoas com habilidades diferentes que uma vez colocadas para trabalhar em conjunto, se complementam e atingem aquele objetivo de forma consistente. Então, realmente um supervisor, ele conhece qual é o ponto forte e o ponto que não é tão forte de cada um, para que ele possa potencializar aí alguns aprendizados. A quarta componente desse quinto hábito possui um plano de desenvolvimento para fornecer os pontos fortes e fracos, né? O ponto forte, muitas vezes, ele precisa ser potencializado, porque as pessoas têm mais facilidade, muitas vezes, de fortalecer os fortes, mas não tanto de melhorar aqueles que são tão fracos. Então, realmente eu gostaria que você entendesse isso. Muitas vezes para uma pessoa ou para um membro da nossa equipe é mais fácil potencializar o que ele já é bom, que ele vai sentir mais prazer do que trazer um componente que ele não é tão forte e que ele precisa. Ele vai ter muitas vezes um grau pequeno em relação ao desenvolvimento daquele ponto que ele não é tão forte, mas ele vai ter um distanciamento ainda maior daquele que ele é forte. Então, se você puder colocá-lo realmente em operações na qual ele desempenhe melhor os pontos fortes, você vai ter realmente um resultado espetacular. Mas
essa pessoa, esse supervisor, ele tem esse plano de desenvolvimento para que ele possa realmente desenvolver tanto os fracos como os fortes em sua equipe. A quinta componente mede com frequência a execução do seu plano de desenvolvimento. Se ele tem um plano de desenvolvimento, ele vai avaliando ao longo do ano para ver se ele está conseguindo desenvolver a sua equipe, se ele está conseguindo melhorar aí o conhecimento, a habilidade das pessoas que trabalham consigo, porque é em função desse desenvolvimento, tornando as pessoas cada vez mais autogerenciáveis, é que vai fazer com que ele tenha tempo para olhar cada vez mais coisas importantes no seu setor e atingir as suas metas aí com bastante consistência. Porque o que promove o supervisor, o que faz com que ele atinja salários maiores e postos cada vez mais de maior responsabilidade, é atingir resultados esperados com consistência. Ele não consegue fazer isso se não tiver esses 5 hábitos realmente sendo praticados todos os dias. Então tá aí, pessoal, os 5 hábitos que a gente teve oportunidade de conhecer hoje nesse conteúdo especial que eu estou trazendo para você.